5 erros cometidos pelo advogado previdenciário no processo administrativo. Hoje vamos falar sobre os 5 erros mais comuns cometidos por advogados previdenciários nos requerimentos de benefícios. Erros cometidos quando protocolam processos administrativos junto ao INSS. Esses erros, que são, na maioria, erros bobos, por muitas vezes atrasam a concessão do benefício pretendido. E pior, podem até causar o indeferimento do pedido. Então, bora lá ver do que se trata o PDP de hoje. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Lima e esse é o Papo de Previdência. Nesses 13 anos que atuo com análise de benefício no INSS, eu tenho me deparado com diversas situações que são, na verdade, desatenções e erros bobos cometidos pelos advogados que militam na seara previdenciária. O pior de tudo é que esses erros, na maioria das vezes, atrasam a conclusão do requerimento e, pior, em muitos casos levam até mesmo ao indeferimento do pedido. Por sorte, todos os erros que vamos ver aqui são simples de corrigir. Muitos desses erros são por falta de atenção, outros por insegurança e, na pior das hipóteses, alguns são por desconhecimento mesmo. Acontece porque o advogado não conhece as regras do jogo, não sabe direito como a banda toca. Eu já te adianto que em tempos de INSS digital, o 5º erro é o mais cometido hoje em dia. Então vamos ver quais são esses erros e daqui para frente nunca mais cometê-los. Combinado? Então bora lá. Erro número 1. Erros na procuração. Como sabemos, se o requerimento está sendo realizado por um procurador, é necessário que se faça a juntada do instrumento de procuração no processo. Isso é lógico. Pois bem, a maioria faz essa juntada. Contudo, é muito comum que a procuração juntada não esteja assinada pelo segurado. Galera, juntar uma procuração no processo sem a devida assinatura do segurado é a mesma coisa que não juntar nada. É através daquele instrumento que o INSS toma ciência que o segurado autorizou a realização de um protocolo por um representante. Logo, se não está assinada, não cumpre a sua função. Tranquilo? Ainda falando sobre a procuração, a conferência da assinatura que constaria no documento é feita pelo INSS através de similaridade com o documento de identificação apresentado no requerimento. Logo, a assinatura que consta na procuração é comparada com a assinatura do documento de identificação apresentado. Ocorre que, às vezes, a assinatura que consta na procuração é completamente diferente da que consta no documento de identificação. Num lugar é rubricado, no outro a assinatura está por extenso, ou são rúbricas totalmente diferentes, ou seja, não há semelhança entre as duas assinaturas. Com isso, o servidor do INSS não tem como concluir que aquele documento foi realmente assinado pelo segurado, visto que ele não tem um parâmetro de similaridade para poder comparar a assinatura. Portanto, a assinatura da procuração deve ser a mesma que consta no documento de identificação. Tem que ser idêntica. Então, os 2 pontos que devem ser observados quanto à procuração, atentar se o segurado a assinou e se a assinatura é a mesma que consta no documento de identificação apresentado pelo segurado. Ok? Erro número 2. Não autenticar os documentos. Outro erro corriqueiro que pode gerar exigências nas análises dos requerimentos pendentes é a falta de autenticação dos documentos apresentados. Quando eu falo em autenticação, eu não estou me referindo à autenticação feita pelos cartórios, mas sim da autenticação prevista no artigo 677, inciso 7º da Instrução Normativa 77 de 2015. Vamos ver o que diz o texto? Vamos lá. Equiparam-se aos originais os documentos autenticados por artigo 677, inciso 7º, por advogados privados. Os advogados que fazem seus protocolos através do INSS Digital possuem na própria ferramenta o botão de autenticar a documentação anexada. Contudo, às vezes isso acaba passando despercebido e o advogado conclui o requerimento sem autenticar os documentos. Isso é por esquecimento mesmo. Outro motivo que faz com que os advogados não autentiquem os documentos apresentados é receio de assumir a responsabilidade pela autenticidade dos documentos. Usar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz uma exigência solicitando documentos complementares para poder fixar uma data de saída de um vínculo que constava no CNIS sem a data de demissão. No requerimento, a advogada já havia juntado uma carteira de trabalho.
Entretanto, justo na data de saída que estava pendente de acerto, havia uma rasura. Isso acabou me impedindo de utilizar aquele documento para fazer a alteração no CNIS. Pois bem, ainda estávamos em tempos de processo físico e de atendimento no INSS. E, para minha surpresa, na semana seguinte da emissão da exigência, a advogada compareceu na agência onde eu trabalhava. Compareceu toda desesperada, solicitando a devolução daqueles documentos e desistência por escrito do processo. Perguntei o porquê daquele desespero todo, o porquê daquela afobação, e ela me informou que não queria ter o nome dela vinculado a processos com fraude e que não deveria ter juntado tais documentos. Ainda disse que devolveria os documentos originais ao segurado em questão. Tentei acalmá-la, dizendo que não havíamos detectado fraude alguma, mas que simplesmente havia uma rasura que impedia a utilização daquele documento. Bastava que ela apresentasse documentos que corroborassem o vínculo que o ajuste seria feito. Não teve jeito. A advogada desistiu do processo e retirou os documentos que ali estavam. Essa história ela serve de exemplo da insegurança que muitos têm na condução dos seus próprios processos administrativos. O que eles não percebem é que o que estão declarando é que os documentos conferem com os originais ou, como no exemplo, são os próprios originais apresentados pelo cliente. Poxa, Anderson, mas se os documentos contiverem rasuras? Pior, e se os documentos forem falsos? Quando um advogado ou qualquer pessoa que tenha fé pública declara que aquele documento apresentado confere com o original, ele não está afirmando que o documento é verdadeiro ou falso, que contém anotações verdadeiras ou não. Enfim, quando se declara que confere com o original, assume-se que a cópia apresentada é idêntica ao original que o segurado lhe disponibilizou. Se o original é falso ou está rasurado, logo a cópia apresentada confere com o original falso ou rasurado. Simples assim. O advogado não pode carregar o ônus de saber se realmente aquele RG apresentado foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública, se aquela CNH é realmente fruto de expedição do Detran, ou se aquela carteira de trabalho realmente saiu do Ministério do Trabalho. É claro que se for um erro grosseiro, o advogado vai perceber. Mas se não, a responsabilidade é do titular do documento, não do advogado. Portanto, não há que se falar em receio em autenticar os documentos apresentados. Se as cópias são condizentes com os originais, pode autenticar sem medo. Lembrando que, conforme dispõe o parágrafo 1º do dispositivo que estamos estudando aqui, essa autenticação está vinculada a advogado privado que conste na procuração apresentada, mesmo que representado por seu subestabelecido. Isso parece óbvio, né? Mas já aconteceu de procuradores não advogados apresentarem requerimentos com documentos autenticados por advogados estranhos ao processo. Essa autenticação não pode ser aceita no protocolo, beleza? Erro número 3. Erro na juntada de documentos. Vamos dividir o erro número 3 em alguns subitens. O primeiro é juntar documentos ilegíveis. Ao digitalizar um documento, o mínimo que se deve fazer é conferir como ficou a qualidade daquela digitalização. Se ficar ilegível para você, o que te faz pensar que o servidor do INSS vai conseguir ler? Então, confira todos os documentos que estão sendo juntados no processo, veja se a digitalização ficou boa, sem pontos ilegíveis. Tudo bem? Segundo ponto, além de estar legível, o documento não deve estar de ponta cabeça. Imagina o desespero. Você vai analisar um processo administrativo e fica assim. Página 1, gira no sentido horário. Página 2, gira no sentido anti-horário. Página 3, gira no sentido horário. Não rola, né? Portanto, nada de documento de ponta cabeça. Digitalize todos dispostos da mesma forma. Tá ok? Terceiro ponto na juntada de documentos é juntar os documentos fora de ordem cronológica. A pior coisa que pode acontecer é você pegar um processo para analisar e se deparar com aquele monte de documentos jogados, digitalizados de qualquer forma, de qualquer jeito, sem o mínimo de zelo ou organização. Os documentos apresentados, eles servem para formar convicção do que se pretende comprovar dentro do processo administrativo. Eles devem ser juntados de maneira lógica, de forma coerente. Eu posso usar como exemplo aqui um requerimento de aposentadoria por idade do trabalhador rural. Nesse tipo de requerimento, é informado ao INSS, através de autodeclaração, o período em que foi desempenhada a atividade de segurado especial. Esse período ele será confirmado através de documentos contemporâneos.
Esses documentos vão corroborar o lapso temporal informado na autodeclaração. Vamos ver um exemplo aqui. Período da autodeclaração de 1º de maio de 2001 até 1 de 4 de 2019. Mesmo sabendo que somente serão exigidos pelo INSS documentos contemporâneos em cada metade do período da carência exigida para aquele benefício, o advogado decide juntar documentos para cada ano do período informado na autodeclaração. Até aí, sem problemas. O segurado possui mais do que um documento por ano e o advogado resolve juntar todos os documentos no processo. Tá, até aí tudo bem. Vai ficar um processo bem pesado, mas sem nada de errado. Agora vem a cereja do bolo. Além de juntar provas para cada ano da autodeclaração e além de juntar mais de uma prova por ano, o advogado junta os documentos todos fora de ordem cronológica. Então você passa por uma página que tem um ITR de 2014, depois a próxima página tem uma nota fiscal de 2003, depois é uma certidão de nascimento de filho de 2002, depois uma nota fiscal de 2014 e assim por diante. Não tem algo mais desesperador que um processo administrativo bagunçado, desorganizado. Quando os processos eram físicos, era possível organizar os documentos antes de montar, antes de numerar, antes de montar a pasta. Agora, no processo digital, isso fica a cargo do advogado. Ele vai fazer o protocolo inicial, ele coloca os documentos em ordem cronológica. Portanto, se vão juntar documentos no processo, relacione a sequência desses documentos ao lapso temporal dos fatos que pretende comprovar, ordem cronológica. Tudo bem até aqui? Só uma observação, para quem não tem intimidade, não tem prática com as regras da aposentadoria rural, fiquem atentos ao canal que logo eu vou gravar um vídeo falando sobre o tema. Erro número 4. Fazer petições muito extensas. O quarto, na verdade, não chega a ser um erro, mas é algo que muitos advogados fazem que é totalmente desnecessário. O advogado junta uma petição onde cita Constituição Federal, jurisprudência, instrução normativa, enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social e etc. Cara, você acha mesmo que precisa citar que a Constituição Federal prevê o direito à aposentadoria X ou Y? Totalmente desnecessário, concordam? Totalmente desnecessário. Hoje sabemos que até no judiciário, petições mais concisas e, lógico, com qualidade, tornam o processo mais célere. Quem dirá no processo administrativo? Coloque o básico na petição, diga o benefício que está sendo pretendido, mencione se há acertos específicos que devem ser feitos e toca o barco. Ser prolixo dentro de um processo administrativo não tornará mais elegível a ser concedido do que os outros. Vai por mim, beleza? Último erro, erro número 5. Recebe benefício em outro regime de previdência? Já viram essa pergunta? Em época de INSS digital, o quinto erro tem sido mais recorrente nos protocolos de benefício. O advogado que faz o requerimento de benefício via INSS digital, ou até mesmo o próprio segurado via Meu INSS, precisa responder um questionário. E uma das perguntas que ali constam é a seguinte: recebe aposentadoria ou pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime de previdência social? Essa pergunta se deve ao fato de que, a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, não é mais permitido acúmulo integral de aposentadorias e pensões, sejam os dois pagos via INSS ou um no INSS e outro em regime próprio de previdência. A partir da reforma previdenciária, é mantido o pagamento do benefício mais vantajoso na sua integralidade, e o benefício menos vantajoso ele ficará sujeito a um percentual de redução, de acordo com a sua faixa salarial. Pois bem, vamos voltar à pergunta? Recebe aposentadoria ou pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime de previdência social? Galera, outro regime de previdência. Perceberam? Se é outro regime de previdência, não é para informar pensão ou aposentadoria paga pelo próprio INSS. Mas por que não? Pensa comigo. Você está requerendo um benefício junto ao regime geral de previdência, ou seja, junto ao INSS. O INSS te pergunta se recebe benefício em outro regime de previdência. Você responde que sim. E que benefício você informa? Uma aposentadoria ou uma pensão paga pelo próprio INSS. Os regimes próprios de previdência ainda não possuem interface com o INSS.
por esse motivo, o próprio requerente fica responsável por informar o recebimento de benefícios nesses regimes. Por outro lado, os benefícios já pagos pelo INSS são submetidos automaticamente aos critérios de acumulação, quando há um novo requerimento. Logo, seria redundante informar o recebimento de benefícios pagos pelo INSS ao próprio INSS. O INSS já sabe disso. Você somente deve responder sim se o segurado recebe aposentadoria ou pensão em regime próprio de previdência. Via de regra, benefício pago por regimes municipais, estaduais ou federal. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários se vocês já cometeram algum desses erros. Não esqueçam de curtir o vídeo, beleza? É isso aí, meu povo. Um abraço.